E aí, meus irmãos, boa noite a todos. Eu gostaria de deixar o meu abraço a todos os queridos irmãos que nessa noite se reúnem para a gente estar aqui batendo um papo, compartilhando a palavra do nosso Deus e aproveitando que você possa convidar aí familiares, trazer pessoas para perto para a gente poder ter um tempinho aqui junto com o Senhor, com a palavra do nosso Deus. Hoje o culto é dos jovens. Eu quero mandar um abraço ao pastor Júlio, ao Wesley, de toda a diretoria da Mocidade, o Alvrinho, né? Essa turma maravilhosa aí, o grupo de louvor, que a gente possa, muito breve, estar juntos, adorando esse Deus maravilhoso, porque a gente está sentindo falta, né, queridos? Meus irmãos, eu quero trazer um estudo, um pequeno estudo da palavra de Deus hoje, e eu escolhi a palavra do Senhor lá em Mateus. Você pode abrir sua Bíblia, acompanhar aí no seu celular. Início de Mateus capítulo 4, na verdade capítulo 3, né? Eu quero falar um pouco sobre a vida de João Batista, sobre o ministério de João Batista, o pequeno ministério de João Batista, mas um ministério poderoso, um ministério que foi de grande valor na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, na vida da igreja também. Olha o que diz aqui a partir do capítulo 3, a palavra de Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestres. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, veja bem, o ministério de João Batista foi um ministério curto, mas muito importante. Ele chega ali com uma missão de ser o precursor, aquele que iria preparar as pessoas, o caminho, o cenário, todas as coisas que iriam anteceder a presença e a manifestação gloriosa de Jesus e o seu ministério. Mas antes disso, João Batista, ele começa a batizar as pessoas, a abençoar as pessoas de alguma forma. E a palavra de Deus nos fala que ele ali estava batizando o Rio Jordão, e multidões vinham de todos os lugares, vinham de Jerusalém, né? Vinham da Judéia, aquela circunvizinhança do Rio Jordão ali, todos que moravam às margens do rio, que viviam por aquela região, ia até ele para participar desse momento especial que era o batismo que João fazia. Mas nós vamos ver que nesse estudo aqui aparece um grupo de pessoas que chegam para batizar, que eram os fariseus, os saduceus, né? Eles vinham ao batismo de João, e é interessante a gente observar que João não os recebeu de uma forma cordial, de uma forma como ele recebia os demais. Interessante, ele chama de raça de víboras. Na verdade, João chamava de raça de víboras por quê? Porque João estava entendendo que aqueles que iam ao batismo, aquele grupo, né, os fariseus e os saduceus, grupos religiosos, políticos daquela época, eles estavam indo apenas por ir
apenas para participar, sem uma motivação genuína, sem uma transformação de vida, sem mudanças que são essenciais para se caminhar com Deus. Aí João chama ele de raça de víboras e fala assim: quem vai livrar vocês da ira vindoura? E eu fiquei pensando nisso hoje, como que uma pessoa pode procurar andar com Deus, ou querer andar com Deus, ou participar das bem-aventuranças, das bênçãos do Senhor, sem ter uma mudança na sua vida. Não há nada que funcione sem uma mudança genuína, uma mudança do coração, da alma. Eu tenho visto muitas pessoas procurar igrejas, eu quero ser um religioso. Eu tenho visto pessoas procurarem a igreja porque eu quero ser batizado. Outros dizem assim: não, eu quero participar de um grupo de pessoas abençoadas, pessoas com um caráter diferente, com uma formação diferente, com uma postura diferente. E também há aquele grupo de pessoas que se aproximam porque eu não quero ir para o inferno, só isso. E na verdade o que João estava percebendo aqui nesse grupo é que esse grupo queria apenas o momento do batismo, a situação criada ali à beira do Rio Jordão. E João diz: vocês não vão ser salvos e nem vão se livrar da ira vindoura a partir apenas de um batismo externo, de uma atitude externa, sem nenhum envolvimento com Deus, sem mudança de vida, sem compromisso, sem ser purificado. Então, é muito importante a gente entender que Deus é um Deus exigente. Nosso Deus é um Deus que Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a motivação das coisas que nós fazemos para Ele, que nós fazemos no caminho do reino, E João dá um conselho para aqueles homens ali, os fariseus, os escribas. Ele diz assim, olha, os saduceus, ele diz assim: produzir frutos dignos de quê? De arrependimento. Irmãos, o arrependimento é a prova mais clara de que alguma coisa está mudando na nossa vida. Não existe salvação, não existe mudança, não existe perdão sem arrependimento. O arrependimento, ele é vital nessa hora. Por isso que João falou: olha, vocês precisam primeiro se arrepender. Arrepender do pecado, das maldades, das injustiças. Se arrepender de coisas que eles acumulavam em suas vidas e eles não queriam mudar. Arrependimento é o abandono de uma situação que não agrada a Deus. É deixar para trás. É começar de novo uma nova história. Então, muitas pessoas, como eu estava falando, têm se aproximado da igreja, têm se aproximado do batismo, têm se aproximado de um hall de membros de uma certa denominação, mas não têm produzido o que é essencial, o fruto do arrependimento. É a mudança de vida, a transformação, do nosso caráter. E isso não é uma obra que Deus vai fazer na nossa vida de início, é uma coisa que nós é que temos que fazer. Não vai descer um raio do céu, não vai vir um vento de algum lugar e vai nos transformar, não. Nós precisamos começar a produzir frutos de arrependimento. Quando nós começamos a confessar os nossos pecados, quando nós começamos a deixar os nossos pecados, é quando nós começamos a dizer: Deus, olha, eu não quero mais esse tipo de coisa. Isso não faz parte mais da minha vida. Isso não te agrada, eu não quero mais. É mudança, uma mudança que vem de dentro para fora. E você que está aí ouvindo, está participando com a gente, pense nisso. Pense o quanto sua vida já mudou. Pense o quanto você tem sido transformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Mas quantas coisas você precisou dizer: não, isso aí não dá mais, não me pertence mais, não faz parte da minha história, não produz a glória de Deus na minha vida, é ante o meu testemunho diante do Senhor. Isso significa que a partir desse momento nós vamos assumir uma vida de pureza cristã.
Outra coisa que eu quero que você pense, o que é pureza? O que é ser puro? Já parou para pensar? O que é ser puro? A Bíblia fala que nós devemos ser puros, que nós devemos ter uma vida pura diante de Deus, um comportamento puro. Ser puro é não ter misturas. Quando você pega um leite puro, ele é só leite. Mas se você misturar um café, se você misturar um produto no outro, aquele produto já não é mais puro. Ele tem misturas. E muitas vezes nós trazemos misturas, não é, na nossa vida, no nosso comportamento, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de pensar, misturas que vão atrapalhar, que vão sujar, que vão trazer um novo conteúdo à nossa essência que não agrada a Deus. Então, pureza é ser sem mistura. O homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem, né? Como ele pode guardar puro o seu coração? Como ele pode não se misturar? É exatamente dessa forma, é não se misturar. Eu não vou me misturar, isso não é para mim. Eu não vou mais me associar àquilo que Deus não quer, não agrada, não está na palavra de Deus e não edifica a minha vida. Então, João dizia para aqueles homens, olha, vocês têm que se arrepender, vocês têm que abandonar essas misturas, né? A gente quer, como eu falei, quer estar na igreja do Senhor Jesus Cristo, fazer parte da igreja, se envolver com ministérios dentro da igreja, com trabalhos, isso é importante, mas não pode haver mistura, porque onde entra uma mistura, a pureza sai, o essencial sai, né? Aquilo que é realmente importante, ele começa a ficar contaminado. Então João falou, não dá, vocês têm que buscar uma pureza, uma limpeza interior, uma transformação. Como que isso se dá, meu querido? É quando nós abandonamos o pecado. O pecado tem que ser abandonado, o pecado tem que ser deixado para trás, né? Costumes, hábitos, padrões e coisas que antes nós fazíamos, nós precisamos renunciar. E João falou o seguinte, o machado está na raiz. O que significa isso? Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir fruto, é cortada e lançada ao fogo. Isso significa que Deus está peneirando, Deus está escolhendo, Deus está tirando fora aquilo que não agrada, que não produz, aquilo que é impureza, aquilo que não é certo. Como que isso pode acontecer? Quando nós entregamos a nossa vida aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Meu querido irmão, olha, o machado está na raiz. Isso significa que está muito perto. Já cortou muita coisa, agora falta cortar a raiz. E se cortar a raiz, morre. Todos nós sabemos que uma planta ela tem chance de renascer, de sobreviver, até o momento que a raiz dela não é atingida, porque quando essa raiz é atingida, acabou. Então o machado está na raiz. Nós estamos aí vivendo momentos de angústia, de preocupações, nós não sabemos nada do que pode acontecer daqui a alguns dias, semanas, mas nós podemos muito bem consertar a nossa vida. Olha, moçada, tirar as impurezas, as misturas. Isso aqui está misturado com as coisas de Deus, então tira o que está misturado, porque Deus é santo e Deus não aceita essa mistura. Nós podemos começar a produzir frutos para a glória de Deus, né? Começar a dar mais valor ao que é essencial, o que é santo, o que é bíblico, o que é e está relacionado, não é, à nossa vida de adoração, o que diz respeito à consagração. Tirando a mistura, nós não precisamos ficar com medo do machado. Mas se a mistura vai crescendo e a planta começa a produzir aquilo que ela não deve produzir, que não agrada a Deus, ela vai ser cortada. Não tem conversa, não. Ela vai ser cortada. O machado está amolado, bem amolado, e ele está na raiz. Então é tempo de consagração, é tempo de renovação espiritual, é tempo de começar a fazer limpeza, a tirar
as misturas que contaminam, as misturas que estragam, que sujam, né? Que embaçam a nossa caminhada com Deus. João deixou isso muito claro para aquele grupo, naqueles dois grupos de fariseus e saduceus que iam lá para se batizar. Misturavam no meio do povo, sem motivo, sem mudanças, sem arrependimento, sem querer largar o pecado, deixar o mundo, deixar a carne. E isso não ia produzir nada. Nós sabemos de tantas situações e de centenas de pessoas que começaram e se aproximaram e caminharam um tempo e foram embora e se afastaram da presença de Deus. Na verdade, as pessoas falam, sai da igreja. Ninguém sai da igreja. A gente sai da presença de Deus, né? Então, muitas pessoas saíram, foram embora. Por quê? Porque elas queriam associar, combinar um status religioso com uma vida cheia de misturas. Não se misture com o pecado, com a pornografia. Não se misture com esse tipo de coisa, com imoralidades, né? Não se misture com mentiras, com injustiça, com maldade, violências. Não se misture com essas coisas, porque a Bíblia diz que essas coisas, por causa dessas coisas, a feitiçaria, a mentira, o adultério, a maldade, por causa dessas coisas todas, é que vem a ira de Deus, é que o machado entra, não é? E corta. Então vamos, em nome de Jesus, buscar de Deus uma vida limpa, pura, uma vida sem mistura, né? Uma vida sem contaminação, para que nós possamos produzir, olha aqui a palavra que eu gosto muito disso, produzir frutos para a glória de Deus, para que nós possamos produzir coisas boas. Então, meu jovem, você que me assiste, minha irmã, meu irmão, até o vovô, a vovó, a criança, a adolescente, a galera toda aí que está aí assistindo, eu quero deixar essa palavra, esse estudo. Pensa bem na sua vida, nas misturas, nas coisas que estão aí contaminando, sujando a água limpa, né? A água limpa do Senhor Jesus na nossa vida. Então vamos eliminar isso tudo e vamos começar a viver uma vida de mudanças. Isso não é de Deus, não quero. Isso não agrada o Senhor, então não faz parte da minha vida. Isso não edifica, então não estou fora, né? Isso não é bênção, então não serve mais para mim. E aí, dessa forma, nós vamos começar a experimentar o sobrenatural de Deus, a experimentar o poder do Espírito Santo na nossa vida, a experimentar a santidade bíblica, né? Eu sempre falo e nunca vou deixar de falar. A santidade bíblica, ela é real e ela é possível a cada um que ama o Senhor e vive na presença dele. O Espírito Santo produz isso em nós, né? O Espírito Santo de Deus produz. Então, esses estudos nós vamos continuando, nós vamos falando, mas eu quero deixar essa palavra. Pense nisso, pense no que é pureza, é aquilo que mistura, né? É aquilo que mistura, acaba com a pureza. É aquilo que suja não é pureza, mas aquilo que não tem mistura, que não tem nenhuma contaminação, é puro. Que Deus abençoe os irmãos, que abençoe a igreja, abençoe os jovens, o grupo de louvor, a turma toda aí. Meu grande abraço, abraço da pastora Leila, do Thales, né? E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amanhã, às 10 da manhã, nós vamos voltar e vamos estar juntos. Mas se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser mandar, né, alguma coisa para a gente estar pensando, orando, respondendo, tem você uma dúvida, tem você alguma preocupação, que com a ajuda de Deus a gente possa estar esclarecendo, pode mandar, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui de quarentena, nós estamos, de uma certa forma, confinados ao nosso lar, e o conselho nosso é esse: não saia de casa, é o mesmo de todo mundo. Fique quietinho dentro da sua casa, não tem culto por enquanto, é muita oração, é culto no lar, é comunhão com a família, e pedir a Deus que Ele possa nos dar vitória sobre essa situação, tá bom? Esse é um pequeno estudo, e eu quero orar com você
e dizer para você que tem um filho jovem, adolescente, o Luiz, pastor Júlio, o Álvaro, aquela turma toda ali, eles estão fazendo um trabalho sensacional. Não deixe seu filho de fora. Invista nele, ajude ele a chegar, estimule seu filho, né? Diga para ele, filho, tem coisa maravilhosa lá na igreja, tem uma turma especial. E ele será recebido de braços abertos, ela ou ele, né, de braços abertos, e será inserido ali naquele ambiente gostoso, sério, cheio de compromisso com Jesus, e certamente muita coisa boa vai acontecer. Então, nós vamos orar. Eu queria que você, que hoje sente que alguma coisa misturou, contaminou a água da sua vida, né? Sujou ou nublou alguma situação na sua vida. A Bíblia diz que nós temos um Deus que é rico em perdão. Nós temos um Deus que ele limpa, ele passa com aquele rio maravilhoso e lava e limpa todas as coisas, né? Então, você ora a Deus e diga a Deus, olha, aconteceu e eu me arrependo. Eu falei, eu fiz, ou eu permiti e agora eu me arrependo, quero o teu perdão. Porque é assim que Deus trabalha. Nosso Deus é um Deus que trabalha dessa forma. Na medida que nós vamos nos aproximando dele, buscando, nos entregando, nos consagrando, ele muito mais se aproxima de cada um de nós. Então vamos orar? Feche seus olhos, faça uma oração comigo onde você estiver. Senhor Deus, Pai Santo, queremos te agradecer porque o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos livrou, ó Deus, de um mundo pecaminoso, nos livrou das trevas, nos livrou da escuridão, Pai, nos livrou de um reino onde o final seria um final de morte e nos conduziu, através do seu sangue, do seu amor, a um novo reino, a uma nova vida. E nós queremos força, queremos graça, queremos poder para permanecermos nessa nova vida, para continuarmos, ó Deus querido, nessa caminhada maravilhosa com o Senhor. Eu peço, Pai, que aqueles que estão longe possam voltar, que aqueles que saíram da Tua presença possam retornar à presença maravilhosa do Senhor. Ó Deus, que haja arrependimento, que haja pedido de perdão formal, de joelhos, com lágrimas, com coração sincero. Deus, me perdoa. E eu sei que o Senhor vai perdoar. Eu sei que o Senhor vai, ó Deus, reconduzir essa vida aos teus braços e à tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado por esse privilégio, por essa alegria de estar junto com os irmãos. Ó Pai, nós não podemos ver os irmãos, mas nós já sentimos no nosso coração que estamos muito próximos. E que esse abraço, ó Deus, possa ir aonde houver um coração triste, uma pessoa preocupada, alguém precisando de um socorro. Ó Deus, que o nosso carinho, a nossa palavra, ó Deus, a nossa oração alcance todos que estão, ó Pai, ligados. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Um grande abraço, meu querido irmão. Como já falei, um abraço da nossa família aqui. E amanhã, tá? Não esqueça, não? Amanhã às 10 da manhã e amanhã à noite também, que é o domingo, né? Às 8. Quero lembrar os irmãos que muito breve nós estaremos voltando à igreja e o primeiro culto nosso será o culto de Santa Ceia. Nós vamos celebrar, vamos fazer uma festa enorme com Jesus. Então não perca, nós vamos anunciar quando será a nossa volta, Deus sabe, e faremos ali um culto de louvor muito grande, Santa Ceia. Nós vamos ter a oportunidade de abraçar e voltar à nossa comunhão maravilhosa com todos os queridos irmãos. Mas enquanto isso não acontece, a igreja permanece fechada. O irmão, por favor, né, cuide de você, cuide da sua família, fique bonzinho lá, porque isso é muito importante. Um abraço e continuo dizendo que nós estamos aqui. Pode ligar, pode mandar a sua opinião e nós ficaremos felizes. Que Deus te abençoe. Amém?